Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Dev Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos estratégias para você aprender programação e conseguir o seu primeiro emprego como dev. Eu me chamo José Castilho e o tema de hoje é como superar a insegurança no início da carreira de programação. Galera, de verdade, esse tipo de tema cai muito. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho feito, pesquisa, nos eventos de programação. Todo evento de programação, eu rodo uma pesquisa com a galera, rodo pesquisa com alunos, rodo pesquisa com a galera que se cadastrou para participar dos eventos. E vira e mexe, vem essa questão. Não me sinto seguro em começar. Não me sinto seguro em ter meu primeiro emprego. Não sei se eu estou preparado. E aí, por isso que eu elenco os temas das lives aqui. Então, todos os temas das nossas lives são elencados com base nas dificuldades que vocês, que respondem às pesquisas, dizem para mim, ok? Turminha, o que é essa parada de se sentir inseguro para conseguir o trabalho, como programador? É o cara que, ele talvez se acha incompetente, se acha não preparado, acha que não vai dar conta, ou acha que muitas vezes não tem tanto conhecimento assim para o mercado, Isso que é o obstáculo, é o se sentir inseguro. É quando você não se sente preparado o suficiente para encarar o seu primeiro trabalho. Ou não se sente preparado o suficiente para assumir um estágio, um trabalho como programador. Ok? Agora, uma coisa importante, tá? Insegurança é diferente de falta de competência. Por que eu estou falando isso? Porque se sentir inseguro é perfeitamente normal. Inclusive, muito provavelmente, por um bom tempo da sua vida profissional, você vai se sentir inseguro. Em vários tópicos. Por quê? É comum a gente se sentir inseguro com tudo aquilo que a gente não tem pleno domínio. E por pleno domínio, cara, você só vai ter pleno domínio quando você se tornar especialista naquela parada. E enquanto você não é especialista em algo, beleza, você vai se sentir inseguro. E ao longo da sua jornada, você sempre vai ter itens que potencialmente vão te desafiar e vão te tornar inseguro naquela área específica. Então, primeiro ponto, a insegurança é normal, ela vai estar aí, muito provavelmente no começo da carreira, ela vai estar aí por um bom tempo. A questão é você não deixar a insegurança te parar. E esse é o ponto. Você não deixar a sua insegurança, o seu medo, te deixar parado. Ou seja, você ficar muito ansioso e não conseguir estudar, não conseguir se preparar, ficar perdido, não saber quais são os passos que você tem que tomar, as ações que você tem que tomar na sua carreira para você se preparar para você pegar o seu primeiro trabalho. Ok? Então saiba, a insegurança é normal, você vai ter que conviver com ela e o segredo é você superá-la, é você ir com medo mesmo, você ir mesmo inseguro. Agora, é claro, tem passos, tem coisas que você tem que fazer para poder se preparar, ok? Então, o fato de muitas vezes você não conseguir fazer nada sozinho, isso indica que você precisa estudar mais. Então, se você está no ponto, cara, não tem nada de errado com isso. Mas, se você está num ponto de programação que você não consegue fazer nada, absolutamente nada sozinho ainda, está totalmente perdido, isso significa que você precisa estudar mais. Não é hora de você encontrar um emprego para você. Ou talvez não é hora de você encontrar qualquer emprego para você. Por que eu estou falando isso? Se você sente que você não sente, você de fato não consegue fazer nada sozinho de programação, cara,
estuda um pouquinho mais. Não fica parado. Não fica com aquele pensamento de que, putz, tudo é difícil. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Não vai dar. Vou levar anos para conseguir aprender a programar. Eu vou levar anos para conseguir fazer um aplicativo sozinho do começo ao fim. Cara, não é assim. Se você pegar um guia, se você seguir as minhas orientações, cara, com um ano você já consegue fazer alguma coisa. Suficiente para você conseguir seu primeiro trabalho. Então, você não precisa se desesperar. O ponto é, você tem que se preparar. Isso é fato, ok? E como que você se prepara para você se sentir seguro ou mais seguro? Porque o que acontece? No começo, sim, você vai se sentir inseguro. O ponto é, o que você faz para você reduzir sua insegurança ao ponto de que ela não te pare, ou seja, ao ponto de que ela não vai ser um impeditivo para você continuar se preparando, continuar estudando e buscando um trabalho, ok? E a minha dica para você superar isso é pratique. 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 Aí você fala, Castilho, mas eu vou praticar o quê? Cara, identifica aí quais são os pontos que você tem mais dificuldade, escolhe um, estuda ele, pratica ele. Procura materiais a respeito disso, especificamente, estuda só isso e pratica. E aí pega exercícios desses materiais que você pegou e pratica. Se tiver algum projetinho, algum testezinho que você consegue fazer com aquilo, para você colocar em prática o que você está estudando, pratica. E se não tiver nenhum exercício, nada, cara, inventa alguma parada e pratica. Mas o importante é você estudar aquilo, põe em prática. Estudou, pôs em prática. Estudou, pôs em prática. Se você estudou, pôs em prática e continua inseguro, estuda de novo, põe em prática de novo. Continua inseguro, estuda de novo, põe em prática de novo. Fala, meu Deus do céu, eu vou levar anos para poder chegar lá. Cara, não. O segredo é você continuar estudando, se preparando, até você se tornar bom. O ponto é, a maioria das pessoas, eu não sei por que cargas d'água, as pessoas têm uma ideia de que, tipo, elas têm que estudar uma parada uma ou no máximo 2 vezes e entender a parada e se tornar boa naquilo. E isso, beleza, acontece, tem pessoas que conseguem. Meus parabéns para quem consegue. Entretanto, a maioria das pessoas não consegue. Tá? E qual que é o segredo? O segredo é você não não fazer parte, na verdade, da maioria que desiste. Por quê? O grande problema é que as pessoas entram, começam aí e falam, putz, ai meu Deus, eu não entendi de primeira. Ai meu Deus, já estudei 3 vezes e não entendi. Acho que esse negócio não é para mim. Cara, se você de repente estudou uma parada 3 vezes, tentou praticar, não entendeu, não saiu do lugar, isso só significa que você precisa estudar de novo, até aquele negócio entrar na sua cabeça. Ponto final. É só isso que você tem que fazer. O ponto é você fazer até a parada dar certo, até aquele negócio entrar na sua cachola. E é muito doido isso. Por quê? Porque, cara, isso não é só para programação. Isso acontece em tudo na vida, velho. Tipo, quando eu aprendi a programar, eu particularmente, eu tinha uma dificuldade tremenda para aprender programação. Eu era burro pra caralho. E, na verdade, eu ainda me considero um cara burro. Só que eu sou um burro persistente, disciplinado. Eu sou o cara que, tipo, beleza, eu posso ter dificuldade, às vezes, de entender as coisas. Às vezes eu tenho que estudar mais de uma vez. Às vezes eu tenho que me esforçar mais. Só que qual que é a diferença? Eu sou o cara que eu não vou desistir. Eu vou ficar ali, ó, até a parada dar certo. Agora, o que acontece? A maioria faz o quê? Ah, estudei, não entendi. Ah, eu acho que isso não é para mim. Eu vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa mais fácil. E aí o cara vai e faz alguma coisa mais fácil. Mas o que acontece? O sucesso, no sentido de
Você poder ter uma vida boa, poder ganhar um dinheiro legal, poder ficar tranquilo, né? Ter qualidade de vida. Ele exige que você faça o que a maioria das pessoas não faz. O que é isso? Cara, você vai ter que se esforçar. Se não for com programação, vai ser com outra coisa. Beleza, talvez você não goste de programação, ok. Tchau, pode sair do canal. Agora, se você gosta, mas você tem dificuldade de entender, não tem problema. Você só tem que se esforçar até essa coisa entrar na sua cabeça. Por quê? Depois que os conceitos entram, que eles aterrissam na sua cabeça, você deslancha como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa que tenha mais facilidade do que você. E isso não vai ser impeditivo para você ter sucesso. O que pode ferrar com a sua vida é você desistir. Mas isso não é só para programação, não. Isso é para qualquer coisa. Isso é para vendas. Isso é para marketing. Isso é para liderança. Cara, isso se aplica para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Então, pratica, pratica, pratica. Aquilo vai se tornar fácil. Ok? E o ponto é o seguinte. Se você tem dificuldade em uma coisa, cara, procura dominar aquela coisa. E eu sou o cara que eu gosto de buscar exemplos. Exemplos em outras áreas que a gente pode transportar para aplicar aqui. Um exemplo que eu acho legal é, tipo, vamos supor, fui aprender a nadar. Eu sou o cara que eu não manjo de nadar. E, velho, eu tenho uma dificuldade monstra de respirar desse lado aqui, ó. Lado esquerdo. Quando eu vou nadar, assim, na verdade, todo mundo, né? Segundo o instrutor de natação, todo mundo tem mais facilidade para respirar de um lado. E o outro é mais difícil. E, cara, como que eu pego o jeito para eu respirar dos dois lados? Cara, fazendo aquela parada. Respirando do outro lado. Respirando do lado que eu tenho menos aptidão. Para quê? Para que eu me acostume. Para que eu ganhe capacidade de fazer aquilo. E a mesma coisa acontece com programação, a mesma coisa acontece com marketing, a mesma coisa acontece com vendas, a mesma coisa acontece com liderança. Qualquer coisa da sua vida, aquilo que você tem dificuldade, se aquilo é importante para você, se aquilo faz parte da linha de coisa que você quer se tornar um especialista foda, mas você não entende daquilo e tem dificuldade naquilo, não tem problema. Você não tem que mudar de linha porque você tem dificuldade naquilo. Você só tem que se aprofundar, continuar estudando, continuar insistindo, até você chegar onde você quer. Simples assim. Cara, tem gente que consegue mais rápido? Tem. Tem gente que demora mais? Tem. Existe certo e errado? Não. Se você demorou mais, beleza, você vai chegar lá. Se você conseguir mais rápido, beleza, meus parabéns, você chegou lá antes. Agora, o segredo é você não ser o cara que desiste e, principalmente, você parar de se comparar com os outros. Por quê? Se você ficar olhando para os seus amiguinhos e falar, fulano já conseguiu, fulano fez isso, fulano, beltrano fez aquilo. Cara, tu vai viver a vida noiado. Foca em planejar o que você tem que aprender e focar em aprender, estudar, praticar até você dominar. Dominou aquilo, parte para o próximo item que você tem dificuldade e que está alinhado com a carreira que você quer. E assim você segue a vida, cara. Sempre praticando, estudando e se tornando especialista naquele item que você tinha dificuldade. Uma hora você vai deixar de ter dificuldade e daqui a pouco você olha para trás e fala, putz, você se tornou um especialista. E é assim que as coisas funcionam. Foi assim que, por exemplo, eu me tornei especialista em Java. E foi no quê? Na base da insistência. Tanto foi na base da insistência que, por exemplo, quando eu tirei minha primeira certificação de programador, cara, eu repeti na prova 2 vezes. 2 vezes. Eu paguei a prova, fui lá, fiz a prova, repeti. Paguei a prova de novo, fui lá, fiz a prova, repeti de novo. Desisti? Não. Paguei a terceira vez, fui lá e passei. E daí em diante eu nunca mais reprovei uma prova.
segredo é, não desista. E uma pergunta que a galera costuma me perguntar muito, fala, Castilho, mas que tipo de projeto é legal eu fazer para eu estudar? Cara, eu vou te falar a verdade. O importante é você fazer algum projetinho, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que seja útil. Útil para você, útil para alguém que você conhece. Não importa. Talvez você faz um aplicativo para controlar as suas tarefas do dia. Talvez você faz um aplicativo tipo para fazer uma réplica do Netflix, porque de repente você quer testar o CSS e tal. Cara, não importa. O que importa é você definir uma coisa que você vai fazer, você pegar aquela coisa e fazer até aquilo ficar pronto. Esse é o segredo. E se você se sente perdido sobre o que estudar, por onde começar, porque também é comum. Aqui a gente tem pessoas no canal que tem gente que já sabe programar alguma coisa, tem gente que está no começo de carreira, mas tipo está querendo acelerar, e também tem gente que está querendo aprender a programar e ainda não programa. E aí tem gente que sequer sabe qual que é o caminho de por onde começar. E o ponto é, cara, se você se sente perdido sobre o que estudar, o ponto é, você tem que identificar o que você precisa saber para chegar onde você quer. Quer ser um programador e não sabe nada ainda? Cara, por onde começar? Lógica de programação. Para Castilho, tá, mas como que eu vou começar? Começa pelo Google. Google, lógica de programação. Livro. Livro de lógica de programação. Vê qual que é o mais ranqueado. Compra esse bichinho e lê ele de cabo a rabo. E faz tudo que tiver lá. Tudo, 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 tudo. Você sabe quantas pessoas fazem isso na vida? De comprar um livro, ler de cabo a rabo e fazer os exercícios que o livro propõe? Pouquíssimas. Agora, quem são as pessoas que fazem isso? As pessoas que chegam mais longe, as pessoas que se tornam especialistas. Os caras fazem o que a maioria não faz. Eu fiz isso. Por exemplo, quer ver um livro bizarro? Bizarro que eu falo assim, um livro que é grande, é denso e tal, e a galera não gosta de ler. Deitel. Java como programar. Cara, eu li aquele livro, mano, eu não sei quantas vezes. Eu li várias vezes. Tinha capítulos que eu lia várias vezes. Várias vezes. Até entrar na minha cabeça. Aí a pessoa pega um livro lá de 1.400 páginas e fala, não vou ler isso nunca. O que você quer da sua vida? Né? Tem que saber. O que você quer da sua vida? Cara, você tem que buscar fazer coisas que estejam alinhadas para poder chegar na onde você quer. Ok? E eu vou ler os comentários de vocês aqui daqui a pouco, turma, e eu vou respondendo, tá? Tô vendo aqui que vocês estão postando. Fica tranquilo aí. Por exemplo, quando eu comecei a programar, eu tive bastante dificuldade em entender lógica de programação. Cara, eu apanhava pra caramba para fazer os algoritmos. E depois disso eu aprendi o Java. Depois que eu aprendi a usar o Java, eu acabei aprendendo a usar as estruturas de dados. E como que eu fiz para superar esse obstáculo meu? Que eu também tinha, cara, de se sentir inseguro. Eu buscava ajuda. Então, tipo, eu perguntava para quem eu sabia que sabia. Tá? Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tinha um cara que era um orientador meu, inclusive ele era meu vizinho na época, e eu perguntava para ele, fora da facu. A gente tomava cerveja e tal, eu perguntava, pô, o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que eu faço para aprender isso, o que eu faço para aprender aquilo. Aí, tipo, se o cara falar, lê tal coisa, o que eu vou fazer? Vou ler. Agora, o que acontece?
A galera simplesmente faz o quê? Se alguém te indica para você estudar determinada coisa, a primeira coisa que o cara fala para puta que pariu. Esse negócio é uma bosta. Ah, não sei o que está mal escrito. Ah, não sei o que não é claro. Ah, não sei o que é muito complicado. Cara, talvez não é tão complicado assim. Talvez você simplesmente está lendo com pressa. Não está prestando atenção e não está procurando entender o que está lá. Ok? Tem coisas que não são tão claras, talvez, como a gente gostaria? Tem. Mas se você se esforçar, se você ler aquilo e estudar até você entender, você vai entender. Não adianta, por exemplo, você pegar dicas com pessoas que são influentes, por exemplo, na área de programação, o cara fala para você fazer tal coisa e aí você não faz. Para que você está perguntando a opinião? Para que você está pedindo orientação se você não vai fazer o que estão te orientando? Cara, desencana dessa parada. Você tem que seguir a orientação de quem você confia. E se você não confia, beleza, procura outro. Procura alguém que você possa confiar, pede orientação, só que segue as orientações. E você tem que tomar cuidado para não ficar seguindo a orientação de todo mundo. Tipo, um cara te fala uma coisa, aí você vai lá conversa com o outro, aí o outro cara te fala outra coisa, aí você conversa com o outro, aí o outro cara te fala outra coisa. Cara, você tem que seguir uma linha. O maior problema das pessoas é essa questão de, tipo, sair dando tiro para tudo quanto é lado. Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo programação, eu tive bastante dificuldade de aprender, principalmente na época para aprender Java, né? No meu parâmetro para aprender Java era primeiro eu tinha que tirar a certificação. Falar, por que, Castilho, que você fala tanto esse raio dessa certificação? Cara, porque o cara que foi, né, um dos meus mentores, ele era o instrutor oficial da Sun Microsystems, com todas as certificações da linguagem, e o cara falou, velho, você quer uma dica, quer ser um cara bom, tira essa porra de certificação, depois você se preocupa com o resto. O que eu fiz? Eu segui o que ele me falou. Eu me fudi. Tipo, passei de primeira? Não. Passei na segunda tentativa? Não. Passei na terceira? Passei. Depois que eu passei na terceira, o que eu fui fazer? Fui estudar as outras coisas. E aí as coisas começaram a ficar claras, eu comecei a entender as coisas, comecei a conseguir aprender, entender a parte web, aí eu comecei a entender os padrões de projeto, aí eu comecei a entender mais sobre engenharia de software, comecei a ver as coisas se encaixar, aí eu comecei a ganhar domínio de programação. Só que antes de você ganhar domínio, você tem que construir uma base. E as pessoas, o que eu vejo é, a pessoa vai lá, pega uma orientação com o mentor. Aí, beleza. Ela começa a estudar aquilo, aí, tipo, ela começa a ter um pouco de dificuldade, ou começa a ter dificuldade, o que ela faz? Procura outro. Aí o outro fala uma coisa diferente. Aí ela põe a orientação desse cara de lado e segue a orientação do outro. Aí ela encontra uma dificuldade lá. Aí ela volta aqui e fala, oh, mas não sei o que, não sei o que lá e tal. Agora eu tô com essa dificuldade assim, o cara te dá outra orientação. Aí você começa a seguir o cara. Aí você enfrenta a dificuldade, aí você vai fazer o quê? Vai procurar outro. E aí o outro te dá outra orientação, aí você vai para outro lado. Cara, aí você fica todo momento assim, ó, cara, que nem um maluco, tipo, para lá, para cá, para lá, para cá, e não chega em lugar nenhum. Tipo, se você quer ter um caminho mais curto para entrar no mercado de programação e, principalmente, ter um caminho mais curto para você chegar no topo do mercado de programação, é importante você ter um plano e seguir esse plano sempre, sem perder o foco da linha, da trilha de carreira que você escolheu. Por que eu estou falando isso? Eu vejo bastante o pessoal falar, mas tipo, tô com dificuldade de Java, aí surgiu uma oportunidade de eu aprender PHP, o cara vai aprender PHP. Aí tem dificuldade, ele, mas não gostei de PHP, volta pro Java.
Aí, putz, enfrentei dificuldade, surgiu uma oportunidade de .NET, cara, pô, vou aprender .NET. E não sei o quê. E ele fica ali trocando entre linguagens e não aprende nada. Isso faz a galera demorar muito para aprender programação. Então, foge disso, foca. Segue a orientação de um mentor, no máximo 2, e se você perceber que as orientações dos 2 estão colidindo, você vai ter que escolher um e seguir dele. Agora, se você procurar um terceiro, um quarto, um quinto, e ficar cada hora seguindo a orientação de um, sendo que as orientações não estão alinhadas com o mesmo caminho, não estão alinhadas para te levar no mesmo ponto, cara, tu vai se ferrar na vida. Você vai ter bastante dificuldade para dominar a programação. Então, uma dica para você é superar a sua dificuldade de dominar a programação, tá? E se sentir seguro. Cara, primeiro ponto, identifica qual é a sua maior dificuldade. Depois, faz uma listinha no papel, das suas maiores dificuldades, sei lá, umas 3, 4, que são as, maiores. Dessas, você vai escolher uma, que é a maior, das maiores, que, se você focar nela, ela vai ser a base que vai te dar o acesso para você conseguir ter resultado nas outras. Aí você vai focar nela, cara. Entendeu? Você faz um plano. Fala, eu vou começar por essa, depois dessa eu vou para essa, depois vou para outra, depois para outra. Ok? Fez o planinho? Planinho, plano curto. Primeiro eu vou aprender isso, depois aquilo, depois aquilo. Beleza. 4 coisas, 5 coisas no máximo. Começa pela mais difícil, ou seja, aquela que você tem mais dificuldade. Dominou ela? Parte para a próxima. Dominou a próxima? Parte para a próxima. Dominou a outra? Parte para outra. E assim você vai conseguir se desenvolver na área de programação. Por exemplo, se você tem dificuldade com algoritmo, cara, vai estudar algoritmo. Se você tem dificuldade com linguagem de programação, a orientação é estude para tirar uma certificação nessa linguagem que você tem dificuldade, porque isso vai garantir que você domine ela. Não importa qual, ok? Não importa qual. Escolhe ela e domina ela.